porque como os nossos data centers hoje eles são grandes concentradores do ecossistema, o que eu garanto é o seguinte, que o player de conteúdo ele vai estar próximo da operadora. Então, assim, se o conteúdo do player de streaming está próximo da operadora que você usa com seu celular, quer dizer que você dá menos saltos na rede para chegar no conteúdo. Então, se você falar, eu tenho uma conexão privada com a nuvem XYZ, você está passando por lá também. A fibra, né? Ela está do teu rack, indo pro rack lá do grande CSP, do grande Cloud Service Provider, lá dentro da Equinix. Então, óbvio, a conexão ela começa física, mas hoje a gente já tem um portal de software definido como serviço, que a partir do momento que você tem uma conexão física, né, com essa estrutura, todas as outras você faz de forma virtual. Então, 2, 3 cliques você está conectado em várias coisas. A gente tem clientes hoje aqui do Brasil, com 3 cliques eles conectam em Nova York, conectam em Ashburn, conectam em Londres, né? Por quê? Porque com uma fibra ele já consegue fazer essa conexão. Acho que a observabilidade é uma discussão fundamental para você saber o que você tem, o que está acontecendo com a sua infraestrutura e onde você pode chegar. Se você tirar a observabilidade, não tem disponibilidade, não tem latência. Segurança. Os pilares, né, do serviço que eu presto. Porque imagina o seguinte, vamos supor, o serviço está funcionando, eu tiro a observabilidade, ele vai continuar funcionando até o próximo incidente. É isso aí. Deu o próximo incidente, aí barata voa, né? Porque assim, eu não vou ter visibilidade de nada do que está acontecendo. Estamos aqui de volta, bom dia, boa tarde, boa noite, gravando aqui o episódio de número 11, Ademar. Isso aí. Caramba, cara, número 11 já, bicho. Chegamos, hein? Chegamos. 11 horas, pelo menos 11 horas de conteúdo produzido, né? E eu arrisco dizer aí que já fizemos mais de 500 cortes. Sim, por aí. Sensacional. E hoje, Ademar, a gente tem uma pessoa aqui mega especial e vai muito de encontro com o nosso primeiro episódio, que a gente fala, na tecnologia não precisa ser nerd. O que vale mais, o que é mais importante, a garra ou o talento? Perfeito. Né? No longo prazo, a garra vence o talento. Baita e aqui história, a gente tem um exemplo história. claríssimo de persistência, de garra. Quem é o cara? Vamos lá. Vitor Arnaldi. Vitor ou Victor Arnaldi? Vitor Arnaud. Vitor Arnaud. Vitor Arnaud. Tem que tomar cuidado que minha bisavó francesa vai estar se revirando no túmulo, né? Se eu não falar certo o sobrenome. E nas postagens é Arnaldo, né? Mas como vocês já perceberam, isso é normal, né? Confundir o sobrenome. O pessoal me chama carinhosamente de Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Não, tem aquela camisa. Pode isso, Arnaldo. Sensacional. E vem de uma grande empresa aí que foi notícia durante todas as Olimpíadas, durante todo o período das Olimpíadas, né? Exatamente, e está no nosso cotidiano e você nem sabe. Você Agora nem você vai imagina. saber. Provavelmente para assistir o podcast você está passando pela Equinix e não sabe. Né? Exatamente. Vai lá, Vitão, muito obrigado Porque isso, uma honra estar aqui com pela vocês. disponibilidade. O Vitão, eu chamei ele no LinkedIn de bate pronto, falou, bora, só me fala quando. Então, super acessível. Inclusive, faz posts geniais, cara. Sensacional. Adoro, Obrigado. curto, compartilho, até incentivo o pessoal de olhar. Assim, vai desde a parte técnica. Aleatórios, né? Aleatórios. O pessoal assim. fala muito isso, você posta de tudo. Eu falei, cara, o que dá na telha eu vou lá e jogo. Bem legal, bem legal. Sensacional. Diz aí, Vitão. Quem é o Vitor? Cara, hoje eu estou o presidente da Equinix, né? Eu digo que eu não sou porque, assim, a função ela muda. Eu já passei por diversas funções dentro da Equinix, mas hoje minha missão, basicamente, é liderar mais de 1.000 pessoas extremamente talentosas do time brasileiro da Equinix, para a gente continuar ajudando as organizações em, basicamente, transformação digital, né? A Equinix hoje é a principal plataforma de infraestrutura digital no mundo, não só no Brasil, mas é o que você falou, pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece o que a gente faz e pouca gente conhece algumas estatísticas, né? Que depois eu acho que a gente vai falar um pouco sobre a história da Equinix, mas se eu te falar, por exemplo, que os data centers da Equinix agora, né, que é um horário de pico de uso de internet, eles concentram mais de 50% da troca de tráfego do país todo. Caramba! Né? Então, assim, Coisa, cara. e se você juntar com os nossos data centers do Rio também, isso aí, essa importância, né, para o ecossistema, ela aumenta. Então, assim, você entende o quão crítica é a nossa operação, né? E a gente brinca que a gente fala que o nosso cliente ele dorme tranquilo porque a gente não dorme. Né? A gente está 24/7 pensando nisso, né? Pensando na estabilidade da internet, pensando na disponibilidade do conteúdo, da informação e principalmente na segurança. Né? Porque não adianta também você disponibilizar a informação com a porta aberta para qualquer um acessar e alterar a informação, né? Mas hoje eu estou presidente da Equinix no Brasil e também sou investidor de algumas startups. Eu estava conversando com a Tânis aqui antes, né,
antes do papo e a gente vai entrar em observabilidade aí, mas, cara, eu vou falar pouco, porque você tem que trazer o Bruno Pereira aqui, que é o expert, que assim, depois que eu conversei com ele sobre observabilidade, eu vi que eu sou um embrião, né? Eu sou um jovem padawan, e esse cara que é o expert. Mas o que eu puder responder, eu respondo para vocês. Muito bom. Assim, é uma empresa que podemos dizer que é crítica para o país, né? É. 50% do tráfego, cara, É. a gente tá dizendo que sempre tem dificuldade para pronunciar. Equinix, né? Equinix. Se o Equinix tiver um problema, a gente vai ter um grande problema no país, né? É um apagão. Cara, imagina que assim, no mínimo a internet fica mais lenta, né? Porque como os nossos data centers hoje, eles são grandes concentradores do ecossistema, o que eu garanto é o seguinte, que o player de conteúdo ele vai estar próximo da operadora. Então assim, se o conteúdo do player de streaming está próximo da operadora que você usa com seu celular, quer dizer que você dá menos saltos na rede para chegar no conteúdo. Se eu acabo com essa proximidade, o que significa? A gente volta na idade da pedra da internet, lá em 1998, quando a Equinix foi fundada, quando você tinha o conteúdo em uma operadora e os usuários na outra operadora. Você tinha que caminhar a rede toda para acessar esse conteúdo. O que isso significa? Latência. Né? E era uma época que a gente, assim, ninguém, 98 ninguém tinha, primeiro que ninguém tinha celular. Né, tirando só aqueles que carregavam um tijolo, né, que era quase uma mochila, que era o celular experimental. Mas ninguém pensava que a gente ia produzir vídeo em tempo real no celular. Ou pedir uma comida. Né? A gente não sentava aqui na mesa, daqui a 2 anos, né, cara, as pessoas não falavam nem em nuvem. Né? Então, assim, mas eu acho, Adriano, que assim, não só no Brasil, como no mundo todo, a Equinix ela tem um papel predominante, principalmente nos Estados Unidos, né? É o maior player lá, a gente... mundialmente falando, hoje a gente pode falar com certeza que a gente é o maior player, não só em número de data centers, número de interconexão, para você ter uma ideia, cara, hoje a gente tem mais interconexão, que são 472 mil interconexões dentro do data center. Interconexão é assim, é um cliente conectando no outro. Né? Ali dentro mesmo. Dentro dos data centers, a gente tem 472 mil interconexões. Isso é 10 vezes, se não me engano, esse número, a última vez que a gente fez a conta lá, se você pegar os próximos 10 concorrentes somados, não dá a Equinix, né? Porque a gente começou muito antes, né? A gente começou muito antes. A gente tava conversando nos bastidores, né? Dá pra dizer o fundador, né? O fundador. O Jay Adelson, né? Um dos fundadores. Quando ele pensou isso daí, cara... O cara vivia no futuro. Ele já vivia no futuro. Que o cara viu em 98 que do jeito que os dados estavam crescendo, acho que ele, na cabeça dele, de forma supervisionária, ele fez a curva exponencial, ele viu o seguinte, cara, se a internet continuar funcionando desse jeito, mas com o crescimento na transmissão dos dados, né, dessa forma, ela vai colapsar. Ela precisa dos pontos de troca de tráfego. E aí é interessante que eu fiz um post outro dia do 1 Terabit Club, né, que é assim, que é o nosso IX de São Paulo, que é proprietário, ele já passou da marca de 1 Terabit, mas a gente também hospeda os principais pontos de troca de tráfego do XBR, que é uma baita iniciativa assim, uma iniciativa pública, né, do NIC-BR, justamente para melhorar a qualidade da internet no Brasil. E se você for ver também todos os outros players que estão lá no 1 Terabit Club, todos eles têm os principais pontos de troca de tráfego nos nossos data centers. Que aí você começa a ver essa importância do ecossistema que a gente formou. A vantagem competitiva é justamente isso, que a gente está desde 98 formando ecossistemas. Então, então quer dizer, você está falando que não tem concorrência para você? Não, tem. Cada vez mais estão surgindo outros players que precisam conectar em mim para fazer parte desse ecossistema, mas eles também tentam vender. Às vezes fazem algo mais barato, um serviço diferente, mas no final do dia tá ali com você, tem que conectar na gente. E isso eu acho que talvez seja o conceito mais poderoso. Uma vez eu estava conversando com um banker, né, de um dos bancos investidores lá nos Estados Unidos, e ele falou, eu perguntei para ele, falei, cara, tua visão financeira da coisa não é técnica, né? O que você acha da plataforma? Né? Assim, você acha que a gente tem um risco muito grande? Competição, o que é o risco muito grande? Ele falou, Vitor, olha só, para mim, imagina o seguinte, ele deu um exemplo de um player que criou uma plataforma dentro dos nossos data centers e fora também, uma plataforma de interconexão também. Ele falou, se você desligar o seu data center, o que acontece? Ele sobrevive? Eu falei, não, porque os principais pontos estão aqui dentro. Aí ele falou, bom, então, cara, você já está num ponto que você criou uma plataforma onde outras plataformas estão surgindo em cima. Os seus concorrentes estão dentro de você. Os concorrentes, parceiros, e a gente entra naquele mundo de competição, né? Porque no final do dia, aqui você pode ser concorrente, aqui você vai ser meu parceiro, a gente faz negócio junto, a gente não tem problema quanto a isso. E aí eu acho que o diferencial, cara, da Equinix, que me apaixona até hoje, né? Eu estou há 18 anos já na Equinix, é essa visão de longo prazo, porque eu não estou aqui
A Equinix, ela não está aqui para discutir os próximos 3 anos. Sabe aquela visão do tipo, tem um investidor que quer sair, então a empresa vai ser vendida, vai mudar de nome? Uhum. A Equinix está, cara, há 25 anos fazendo isso e vai continuar nos próximos 25 anos. E isso é bom, né, cara? Porque você começa a ter discussões de longo prazo. Qual é o próximo ecossistema? Qual vai ser o impacto da inteligência artificial lá na frente, né? Tem Qual o espaço pra papel? inovar, principalmente, né? Arriscar. E principalmente para dizer não para muita coisa. Porque foco é isso, né? Estratégia é isso. Na verdade, a estratégia não... Pessoal, isso é interessante, Adriano, porque assim, quando a gente fala de estratégia e a gente vai estudar a estratégia, muita gente gosta de fazer com que a estratégia pareça futurologia, que as pessoas vão perguntar, o que vai acontecer daqui a 3 anos? O que vai acontecer daqui a 5 anos? E eu acho, cara, o Jeff Bezos fala um negócio muito interessante. Estratégia poderosa é aquela estratégia que é baseada nas coisas que não vão mudar. E ele falou, a estratégia da Amazon sempre foi entregar o mais rápido possível com o melhor preço para o cliente. Por quê? Daqui a 20 anos a gente não vai estar nessa mesa conversando e falando, cara, eu adoro a Amazon, sabe por quê? Porque ela demora, eu nem sei quando ela vai me entregar e o preço é sempre o pior. Você não vai falar isso, do ser humano. A gente vai buscar sempre o melhor preço e a entrega mais rápida. Na Equinix, cara, essa ideia que os fundadores tiveram lá atrás de aproximar o usuário da informação, a gente não vai sentar daqui a 50 anos e falar, pô, eu gosto, cara, daquele player de streaming, porque quando eu clico demora 5 minutos. Se demorar 2 segundos, você já quer saber se o vídeo tem em outra plataforma. Né? Então, assim, cada vez mais o ser humano ele vai ficar dependente da informação em tempo real e da latência, que no final do dia é o que eu faço. Eu fazia isso antigamente com cross-connect físico, hoje eu já faço com virtual, e a gente vai seguir, as tecnologias vão surgindo, a gente vai adaptando, mas no final do dia, a nossa missão é aproximar o usuário da informação, entendeu? Essa só foi o primeiro tópico, cara. Olha... Não, e ainda dá pra falar mais, né? Você já percebeu que eu gosto, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, cara, que veio na cabeça o Vitão ali falando, cara, me veio, mas eu quero voltar num ponto que você disse, né? Sobre garra. Do Vitor. Perfeito. A história profissional dele é fascinante, né, cara? A gente, desde o primeiro episódio, fala garra, esforço, dedicação. E conta pra gente a trajetória até chegar na presidência. Boa. Cara, eu comecei a trabalhar, assim, sou engenheiro de produção pela FRJ, né, pela Federal do Rio de Janeiro, e estudava em período integral, aí a partir do 3º período eu decidi trabalhar. E, cara, do nada surgiu uma oportunidade através do primo de um amigo meu. Pô, tem um provedor aqui de acesso à internet, tá precisando de gente para trabalhar no suporte à noite. Tô fazendo engenharia integral, a única coisa que eu tinha que fazer era trabalhar de noite, não tinha jeito, né? Não conseguia estágio, não estava ciclo básico ainda. E eu sempre mexi com o computador, né? Assim, meu pai e minha mãe sempre incentivaram eu e meu irmão a ter computador em casa, mas assim, eles sempre deram liberdade pra gente para desmontar, montar. Se deu ruim, entendeu? Mas assim, o importante é entender como as coisas funcionam. E aí, cara, eu comecei a trabalhar nesse provedor de acesso à internet, foi uma baita experiência, né? Porque assim, e aí quando eu comecei a ver que, porra, cara, esse setor de infraestrutura digital é um negócio que mexe comigo, né? Continuei na engenharia de produção, cheguei a trancar um período para, falei, pô, vou fazer ciência da computação. Voltei para engenharia de produção, que eu falei, cara, não, a engenharia de produção vai ser um diferencial para mim, que naquela época, assim, o engenheiro ele não falava tanto de tecnologia. Eu falei, putz, se eu sair dessa faculdade com uma formação de gestão, mas com uma base tecnológica, eu estou no ponto de convergência de alguma coisa que vai acontecer aqui. E aí, assim, nem tudo foi planejado, assim, que, por exemplo, eu fui fazer mestrado em engenharia de produção porque eu tava com medo da pressão lá em casa, né, de ter que ser funcionário público, ter que fazer o concurso. Eu falei, putz, vou fazer um mestrado aqui pra dar aquela... comum antes, né, cara? Pô, e tudo bem, porque assim, seu pai e sua mãe querem o melhor pra você. E assim, como eles conseguiram... Meu pai e minha mãe, na família, em cada família, eles foram aquela geração que se formou na faculdade, primeira geração, né? Então assim, e o meu pai como funcionário público, ele teve muito isso da estabilidade que ele conseguiu. E se não fosse ele, se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui, né? Então assim, isso eu sou eternamente grato. Mas no mestrado, cara, e aí eu já tinha passado, né? Quando eu fui fazer o mestrado, eu já tinha saído do provedor, eu já tinha trabalhado numa empresa chamada Domino.com, né? Que era tipo uma local web no Rio, e depois eu passei pela Ponto Condomínio, né? Que é onde eu fui estagiário. E depois, o que aconteceu? Quando eu estava no meio do mestrado, a Ponto Condomínio do Rio e a Domino.com fizeram uma fusão e começou a se chamar Log. E aí veio aquela história, porque a Log foi comprada pela Equinix depois, né? E quando estava no meio do mestrado, o fundador lá da Log me ligou e falou, cara, olha, você conhece as duas empresas, vem cá, me ajuda, preciso fazer a fusão dos portfólios. E eu falei, pô, mas não dá, eu era bolsista no mestrado, né? Então assim, você ganha bolsa de pesquisador, você não pode ser CLT. Eu falei, não, PJ, 3 meses, né? Aquela piadinha nerd, né? Teorema de Jax, né? Já que você está aqui,
resolvendo isso, resolve isso aqui também. Projeto de 3 meses virou projeto da minha vida. Que aí eu continuei, né, na Log. Quando a Log foi comprada lá pela Equinix, aí já estava cuidando de várias áreas diferentes. Depois, em 2014, a Equinix compra tudo, né? Porque a gente tinha ficado com uma partezinha pequena e a Riverwood, que era um fundo de venture capital, estava entre 2011 e 2014 também era dona. Mas a Equinix, em 2014, compra tudo e aí começa uma história de expansão da Equinix na América Latina. Né? E como até 2014 eu cuidava de 15 áreas diferentes, e os caras falaram, se quiser continuar nessa pegada, beleza, mas assim, a gente tem outras oportunidades para você aqui dentro. E o que estava me incomodando também, isso é importante, é o seguinte, para a galera que estava trabalhando para mim, estava trabalhando muito, o próximo passo era ser chefe de 14 áreas diferentes, e a galera não queria isso. Né? Porque assim, o meu perfil é mais generalista, mas tem muita gente que, não, quero me desenvolver em marketing, quero me desenvolver em tecnologia, quero me desenvolver em RH. E aí eles falaram, a gente vai iniciar uma área aqui de Corp Dev de expansão, e a gente quer saber se você quer criar a prática aqui, porque a gente não comprou a empresa para manter, né? A gente comprou a empresa para injetar dinheiro, vamos expandir. Eu falei, hora perfeita, né? Aí eu assumi Corp Dev, a gente sai do Brasil, 2 cidades, para 5 países e 7 cidades, quando eu deixei Corp Dev para ser o presidente daqui do Brasil, da Equinix, que foi no final de 2022. De estagiário para presidente. E aí aquilo que eu falei para vocês nos bastidores, né? Porque assim, é engraçado que quando eu fui estagiário da Condomínio, o Elcio, que é o diretor de operações, ele era meu chefe. Como ele me tratou bem, eu trato bem ele hoje. Tá certo. Que ele é o diretor de operações da Equinix, mas você vê, tem que tratar bem o estagiário, que ele pode virar presidente. E cuidado, não pare de zoar o estagiário, que ele pode ser o seu chefe amanhã. Não é só cafezinho, não. Trata bem. Sensacional, Vitor. Que história bacana. Que história. História bacana. E é uma empresa que deu super oportunidades, né? Entendeu o momento dele, falou... Bizarro, isso é bizarro lá, cara. Assim, é um negócio que... Por isso que eu falo, né, que eu não sou presidente, eu estou presidente. Porque é uma empresa, cara, que é uma cultura que eu nunca vi igual, sabe? E é uma das coisas que... Imagina o seguinte, em 2014, quando a Equinix comprou tudo, eu já tinha participação. Então, assim, você já tem momentos de liquidez que a sua vida muda. E você pode fazer escolhas, né? Fiz investimentos em startups, já tive boas saídas também. Só que assim, o ambiente que foi criado ali, né, muito do PVC, era o presidente do conselho, agora virou meio que um consultor do conselho, porque o Charles Myers, que era o nosso CEO, assumiu a presidência do conselho, mas eles criaram um ambiente que é um negócio assim, é diferente, sabe? E não estou falando que é perfeito. Problema a gente tem todo dia. Mas talvez seja um dos lugares mais especiais que eu já vi, no sentido de ter tanta gente boa, direcionada para fazer a coisa certa. Acho que felicidade, talvez... Eu acho que assim, as pessoas, sim, elas trabalham... Eu tenho um diretor, que é um grande amigo, que é o Alexandre, ele fala o seguinte, nosso ambiente não é tenso, ele é intenso. Então assim, você vai ter trabalho 24/7 se você quiser. Só que assim, o ambiente, ele sabe aquele ambiente que naturalmente ele incentiva a colaboração? Diferente, cara. É diferente. É diferente, É né? diferente. Num ambiente hostil... As pessoas se ajudam. A competitividade tão grande, tanto de empresas e pessoas. Cara, e aí você entra outras empresas, a Equinix, ela criou muita gente no mercado de data center. Muita gente saiu e foi para outras empresas que foram criadas, né? E a gente recebe, mas assim, a gente mantém contato com muita gente justamente porque a gente chama de os alumnais, né, da Equinix. E assim, tem muita gente que volta pra gente e fala, eu sinto falta daquela época, eu sinto falta daquilo. Porque você vai... Se o objetivo for outro, você entra numa empresa que tá sendo preparada para ser vendida. Cara, o clima é tenso, não é a mesma coisa. O objetivo não é rápido, né? O objetivo não é construir algo para o longo prazo. Né? O objetivo não é impactar a comunidade em volta. O objetivo não é criar algo sustentável que só vai dar retorno em 20 anos, porque o investidor tá te cobrando para 3 anos. Né? Então, assim, isso é muito diferente e me fez continuar. Só que uma coisa que eu comecei a sentir falta, porque assim, a Equinix é gigante. Né, eu comecei a sentir falta do risco, né, daquela coisa do contato com risco. E eu comecei a fazer investimento anjo em 2018. E aí um negócio que... Isso é engraçado, cara, porque assim, um negócio que era para... Falei, vou investir em 1, 2, para ter contato com os empreendedores malucos. Frisinho na barriga ali, né? Para voltar a ter aquele contato com aquela galera que vive no futuro. Né, que é aquela parte interessante. Cara, quando eu vi, já estava com mais de 10 investimentos. E aí comecei a administrar o portfólio. E isso é importante, por que eu acho essa parte das startups é importante? Porque virou meio que são cursos informais, né? Ter contato com esses fundadores, né? Com essa galera das startups, acaba que me oxigena também, né? e aumenta o meu repertório, né? Para entender o que está acontecendo no mercado. Porque, assim, eu sempre estudei muito,
né? Eu sempre fui para fora estudar, desde 2008, eu e meu irmão, a gente se encontrava nas melhores escolas de negócio, que a gente falava, puta, eu quero estudar estratégia. Quem é o cara que escreveu o melhor livro de estratégia? Pô, tá no MIT? Vamos para lá. Vamos passar uma semana estudando com esse cara. Porque eles fazem esses cursos de imersão, né? E a gente fez muito isso. Só que, assim, a sala de aula, ela é uma das ferramentas que você tem, né? Agora, para você consumir, que assim, o pessoal diferencia muito, o pessoal fala muito da boa prática. Cara, mas se você quer ser líder, você tem que criar a próxima prática, porque a boa prática só te garante o segundo lugar, porque alguém está criando a próxima prática, né? Sim. E aí a gente começou com esse conjugar isso, né? O investimento com a escola de negócio, e foi um negócio que transformou a minha forma de pensar, cara, de ser mais racional, sabe, assim, de conseguir olhar as coisas de fora, de simplificar os desafios, isso foi fundamental. Sua rotina não é nada tranquila, né? Como que você equilibra tudo isso daí? Startup, ser presidente de uma grande empresa, eu diria uma das maiores do ramo, né? Como que é o dia a dia? Cara, como que é o dia a dia do presida? Boa. Assim, você tem que criar, acho que você tem que criar fronteiras, né? Porque senão você é engolido pela rotina. Porque se eu quiser, eu trabalho 24/7. Eu fico no celular o dia inteiro. Então você tem que criar algumas barreiras. Tipo, algumas coisas são sagradas para mim. Acordar cedo para treinar. Né? Tipo, acordo todo dia às 5 da manhã, eu vou passear com o cachorro. Não que eu esteja incentivando aqui no clube dos 5 da manhã. Acho uma baboseira do mundo. Eu acho que o mais importante é o hábito. Eu acordo mais cedo, hein, Vitor? Aí. Mas assim, é importante você ter o hábito, sabe? Se funcionar para você treinar de noite... Tem um amigo meu que treina 11 da noite, meia-noite. Falei, cara, se funcionar para você, mas o mais importante é você ter hábitos, porque se a saúde física não tá bem, a mental vai pro saco. Exato. Né? Só que assim, demorei a saber disso, né? Então assim, já errei nisso aí também, já fui mais sedentário e tudo mais, mas assim, acho que eu fui aprendendo com os erros e hoje são coisas para mim que não são negociáveis. O André, que a gente trouxe aqui, a gente fez uma pergunta, o que é ser um bom líder? Como é ser um bom líder? Falou, cara, primeiro é eu cuidar de mim. É isso? Você mesmo. Eu cuidar de mim, isso. Da minha saúde física, da minha saúde mental, senão eu não posso cuidar do próximo. É isso. Mais uma vez, aí a gente traz um grande cara aqui, né? Uma grande pessoa, um grande profissional que reforça justamente isso daí, né? E além disso, como ele comentou, a importância da gente conseguir separar o profissional e o pessoal. Independente do nível que você esteja na empresa, né? A gente está falando do presidente que olha para o pilar estratégico da organização. Imagina o tanto de assunto que ele tem para tocar, né? Fora então é muito importante. Todas as startups que ele... Fora o outro exatamente. Mas, cara, assim, imagina o seguinte, uma coisa que você tem que olhar muito de perto, né, e analisar. Também acho que você vai pegando mais experiência, isso acontece muito, né? Você consegue analisar melhor o que é realmente urgente. E urgente não necessariamente é importante, né? Boa. O que é urgente e importante, né? E aí você começa a ver, você vê os pratinhos que você tem que equilibrar, né? Eu falo isso muito com o time também, né? Do tipo, cara, por exemplo, saúde física, saúde mental, saúde financeira. Já vi pessoas brilhantes indo pro ralo por causa que se perdeu o controle financeiramente. Cara, a pior coisa para você ter uma boa pessoa se perdendo no trabalho é a pessoa estar enrolada financeiramente em casa, sabe? Sim. Isso, cara, é horroroso. Já vi pessoas com o CPF quase cancelado, pessoas brilhantes, mas que não conseguiram administrar, não conseguiram equilibrar as coisas, né? E isso acontece muito mais do que a gente imagina, porque muito também na privacidade de cada um. Ninguém vai postar no Instagram boleto vencido, né? Sim, ninguém posta no Instagram o cartão atrasado. Cara, mas isso, assim, no Brasil é assustador como a cultura do cartão de crédito, né, do parcelar em 36 vezes a perder de vista, as pessoas acham que ficou barato, né? Que cabe no orçamento. Não, cara. Aí você vai, de repente... De repente acabou, você não tem mais espaço no teu salário, virou OPEX ali, né? Tá consumindo. E isso, cara, também... Então, assim, quando você começa a ver que no final do dia a jornada, ela é uma jornada que não tem fim, é uma busca constante por equilíbrio, né? Eu acho que o Simon Sinek, ele fala muito bem isso do jogo finito e jogo infinito. O jogo finito é aquele jogo que você sabe quando termina, né? Um jogo de futebol. Aquela partida ela vai terminar, alguém vai ganhar, alguém vai perder ou vai empatar. Agora, educação, você não para, você está sempre buscando melhorar. Saúde, você não chega um dia, tô bem, agora vou enfiar o pé na jaca porque não vai acontecer nada comigo. É um jogo infinito, né? Você continua falando sobre isso. Precisa gostar desse jogo, né? Senão... E aprender a gostar. Tem que aprender a gostar. Você precisa aprender a gostar de treinar, você precisa aprender a gostar de ter uma
uma boa saúde mental, né? Estar bem. Mas aí, sabe, cara, o Sahil Bloom, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, você não tem que... você não tem que focar em ir treinar. Você tem que focar em se tornar aquela pessoa que não perde um treino. Perfeito. Você tem que se tornar aquela pessoa que tem esse hábito, que se incomoda em perder o treino, ou se incomoda em estar endividado, entendeu? Porque aí fica natural para você. Eu acho que isso é fundamental. Não pode ficar acostumado, não pode ser exceção você estar fazendo algo, né? Que você deveria estar fazendo. Porque imagina o seguinte, se meu objetivo for treinar amanhã só, se eu não for treinar depois da manhã, eu tô bem. Mas hoje dá pra dar aquela relaxada. Agora não. Se o meu objetivo é ser aquela pessoa que não perde um treino, cara, isso vai estar na minha cabeça sempre. E tem outro site bacana do livro Hábitos Atômicos. Isso é demais. Ele fala assim, cara, você não pode colocar a meta, né? Quero perder 10 quilos, porque a chance de falhar é grande. Agora você substitui isso por comportamento. É isso. Vou começar a caminhar 5 quilômetros, vou começar a ter uma alimentação saudável, e aí você, consequentemente, atinge aquilo. Um relato pessoal. Então você começa a adquirir o hábito, você já começa a aprender a gostar de algo que você descartava antes. Um relato pessoal. Passando por terapia, o meu terapeuta, né, meu psicólogo, falou, cara, pequenas coisas, vai fazendo pequenas coisas, vai fazendo... Pequenas vitórias. Aí, o que eu fiz? Depois que eu concluir eu vou começar a academia e vou seguir a academia. Eu falo isso muito pra minha namorada, somos casados, né? Eu gosto de chamar de namorada. Eu falo, um passo de cada vez, pequenininho, daqui a pouco você repete esse passo de novo e vai indo. Relato pessoal, e nisso consegui perder 14 quilos sem ter colocado meta. Ó, que legal, cara. Sensacional. E isso que você falou é importantíssimo, porque eu acho que assim, quem tá contigo, Gabi, minha noiva, também tá comigo em casa e me incentiva muito nessas coisas, mas assim, você tem que ter uma pessoa do teu lado, que eu acredito que tua esposa seja essa pessoa também, que assim, ela não vai falar o que você quer ouvir, ela vai falar o que você tem que ouvir. Exato. Mesmo que você não goste. Mesmo que você não goste. Mas você confia tanto nessa pessoa que ela vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. Ter essas pessoas são isso essenciais, né? Sim. Isso é muito importante. Porque às vezes você não tá fora influência, cara. No final do dia as pessoas falam, não, o ambiente não me influencia. Eu falei, cara, influencia. Com certeza, opa. Porque influencia quando você não tá nem vendo. Né? É isso. Quando você não tá nem vendo. Você se acostuma. Alguém precisa, olha a pior coisa é você se acostumar. Né? É isso. Mas enfim, isso aí dá pra ser o podcast inteiro só disso. Hábitos atômicos. Hábito atômico. Né? Vamos marcar na mesma página. Hábitos atômicos, a gente fala bastante disso. Eu tenho uma pergunta e eu não sei se a Equinix ela tá encaixada no contexto ou não. Com certeza, de alguma forma, está. Quando a gente fala do Elon Musk, é o que veio na minha cabeça. Elon Musk com a SpaceX. Cara, como que vocês veem o futuro da internet, né? Porque muita gente tá falando que o futuro da internet é isso daí, você quebrando barreiras de... Não é que você não vai ter mais as telcos, você tem uma outra telco, né? Mas agora é tudo via satélite. Como que vocês estão enxergando isso? Cara, eu acho que é um complemento, né? Você imagina o seguinte, todas essas tecnologias que elas vêm sendo lançadas desde... Vamos usar 98 como ponto de partida, que é a fundação da Equinix, mas ali perto do anos 2000, antes da bolha, quando foi criada a web, você viu que muita coisa foi criada, a bolha estourou, mas assim, a infra ficou. A gente não deixou de usar a internet, a banda larga, né? Óbvio que a tecnologia evoluiu, mas o conceito ele permanece. Então assim, a internet satelital, ela não vai eliminar o cabo submarino, ela vai complementar. Né? Eu acho que como o 6G ele não vai eliminar o 5G, óbvio que ele gradualmente ele vai ser substituído, mas não para todo mundo, né? A gente está vendo 4G, não chegou em tudo quanto é lugar, e talvez não chegue, porque não vai ser interessante, mas em alguns lugares já faz todo sentido ter uma mini antena do Starlink, né? Ou um 5G privado. Então assim, eu acho que são tecnologias que vão convergir exatamente com isso que eu estou falando. Aí você imagina, faz um paralelo do 3G para o 5G, qual era a capacidade do ser humano com o celular na mão. Com 3G você fazia pouca coisa de gerar conteúdo e consumir conteúdo no celular. Com 5G é absurdo, é quase tempo real para muita coisa. Imagina que quanto mais tecnologia eu tiver que permita que o ser humano ou os dispositivos gerem conteúdo em tempo real e consumam conteúdo em tempo real, isso demanda automaticamente mais interconexão. Porque você só fala em tempo real se o usuário estiver próximo do dado. Isso aí. Né? E por isso que a gente acha que é aquilo que eu falei, a nossa estratégia ela é baseada em algo que não vai mudar daqui a 50 anos. Ah, mas aí vai ter o data center edge mais perto lá do usuário no interior. Vai, mas o centro está onde? Está na gente. Então, esse cara ele não vai subir um data center
na cidade XYZ sem estar conectado de volta no centro da internet, digamos assim. Então, Ele assim, não vai subir também um super data center, né? São pequenos pontos, né? às vezes não precisa, ou às vezes até sobe, mas assim, hoje não faz mais sentido você subir um data center e deixar ele isolado. Perfeito. Né? Não faz mais sentido. Então, assim, isso ele precisa voltar para esse centro nervoso da internet, que é o que a gente acabou construindo no mundo todo. Hoje, no Brasil, a gente tem essa dominância. Tipo, em faturamento, a gente tem mais da metade do mercado de varejo. Em troca de tráfego, a gente tem essa importância que a gente falou. E você vê, o surgimento do 5G, do Edge, só acelerou o nosso crescimento, não o contrário. Então, eu acho que, assim, cara, internet satelital, Wi-Fi 6, tudo isso está vindo para agregar e facilitar o consumo, né? E você vai gerar conteúdo mais rápido e você vai consumir conteúdo mais rápido, em tempo real também. Do jeito que você fala, parece que o fundador lá em 98, ele já estava via isso de forma bem clara, né? Porque parece que agora ainda mais precisa... Ainda mais precisa. Porque imagina, se você tira esses pontos de troca de tráfego dessa equação, é colapso. Né? Agora você precisa de mais ainda, né? Precisa de mais. E pegando esse gancho da questão do tempo real, para o pessoal entender, a Equinix justamente tem a estrutura para plugar tudo no mesmo local físico, né, Vitão? Então a gente tem ali a parte das operadoras. Então explica um pouquinho disso, de como que funciona essa parte toda integrada fisicamente. Cara, assim, dentro do data center você vai ter lá os servidores, né, os racks, os roteadores, os switches, de todos esses players. Eles vão estar interconectados entre si. Então, quando você chega, não só quando a gente fala de conteúdo, né, de um grande player de streaming que vai estar conectado na operadora, quando você fala, eu tenho uma conexão privada com a nuvem XYZ, você está passando por lá também. A fibra, né, ela está do teu rack, indo para o rack lá do grande CSP, do grande Cloud Service Provider, lá dentro da Equinix. Então, óbvio, a conexão ela começa física, mas hoje a gente já tem um portal de software definido como serviço, que a partir do momento que você tem uma conexão física, né, com essa estrutura, todas as outras você faz de forma virtual. Então, 2, 3 cliques, você está conectado em várias coisas. A gente tem clientes hoje aqui do Brasil, com 3 cliques eles conectam em Nova York, conectam em Ashburn, conectam em Londres, né? Por quê? Porque com uma fibra ele já consegue fazer essa conexão e aí o céu é o limite, né? Onde ele preciso conectar na instância do Salesforce mais próximo, que eu acho que, se não me engano, era nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Então, vai lá, serve sinal, tem no Brasil. Então, por aí vai, mas às vezes tem coisa muito específica que você precisa ir para outro país. A gente oferece essa conexão, né? A gente acaba conectando todos os data centers também, para oferecer valor, né? Animal, né? Cara, quanto mais ele fala, eu só fico pensando. O cara, quando pensou lá no futuro, ele não estava pensando nos próximos anos, ele estava pensando que, sei lá, de 2020, 2018 em diante, aquilo lá ia ser um negócio exponencial que ia precisar cada vez mais deles. É isso aí. E é bizarro, né? Porque assim, aquilo que a gente tava falando, o cara vive no futuro. E você vê, era um cara tão brilhante que o cara, ele começou a ficar agoniado, porque ele falou, cara, a internet vai colapsar. E o cara não sossegou enquanto não criou a empresa. Tô no discador aqui, achei calma. Que tava louco ainda, né? E a empresa, você vê, a empresa ela foi criada em 98, passou pela bolha, né? Assim, não foi fácil passar pela bolha, né? Passou dificuldade, mas hoje é a empresa que é. Assim, a gente hoje o nosso valuation hoje é maior que todos os concorrentes somados, né, no mercado. Então, assim, é um negócio diferente que a gente conseguiu montar justamente por estar falando em ecossistema há 25 anos. É porque hoje vai surgir um outro player. Cara, você tem que montar um ecossistema. Para concorrer realmente com a Equinix, você tem que montar um ecossistema parecido. Como a única opção que ele tem é conectar na gente, plataforma em cima de plataforma. Vitor, e o ecossistema evolui. A gente tá falando de tudo isso daí, né? Cara, lá em 98 alguém já tinha pensado onde nós estamos hoje. Mas a gente tem um ponto, né? Inteligência artificial tem relação? Como que vocês têm visto isso daí? Puta, cara, tem muita relação. E eu acho que é interessante porque, assim, acho que a gente viveu ondas de transformação. A gente está vivendo ondas de transformação digital, né? A primeira foi web, que eu acho que foi uma baita onda nos anos 2000. Em 2010 a gente viveu uma onda de cloud. Acho que durante a pandemia a gente viveu uma onda meio que mudou o paradigma, né? Aquela coisa. Eu lembro que antes da pandemia o home office era meio que o brinde, né? Tipo, uma vez por semana eu vou lá, fico em casa, mas assim, era meio que um benefício. Depois da pandemia virou completamente, né? O híbrido veio para ficar. Comportamento dos profissionais. Telemedicina, né? Então, assim, várias coisas viabilizadas por tecnologia que a gente nem imaginava que a gente faria. Se antes da pandemia eu chegasse para você, não, você vai fazer uma consulta médica pelo Teams. Você tá me zoando, né?
Não vou conversar com o meu médico pelo Teams, eu vou lá. Convênio me oferecendo isso daí? É golpe. É golpe. É golpe. Né? Então, assim, cara, e a inteligência artificial pra gente é mais uma onda, a generativa, né? Essa parte que começou, acho que o Buzz começou com o ChatGPT, ela é mais uma onda de transformação. Só que eu acho que a gente está numa fase que é interessante, como a gente viveu com cloud. Você lembra que quando a gente sentava na mesa para conversar sobre cloud em 2010, pô, não sentava aqui com a Tânia ou com você para falar assim, cara, sabe o que eu acho legal de cloud? É que daqui a pouco a gente vai ter o Uber, daqui a pouco a gente vai ter o iFood. Ninguém imaginava. Só o cara que estava no futuro que fundou e criou. Eu acho que a gente está nessa fase de inteligência artificial que tem muita gente que está com a solução na mão, mas não sabe o problema que quer resolver. Então, assim, tem um hype aí rolando. Óbvio que eu acho que tem muito investimento que está sendo feito que vai ser aproveitado, mas tem empresa que vai quebrar, é normal. No investimento de infraestrutura isso acontece. Só que eu acho que assim, a gente está superestimando os próximos meses, só que a gente está subestimando os próximos 10 anos. Porque daqui a 10 anos a gente vai ter modelos de negócio que a gente nem imagina agora. O negócio vai estar tão embutido na nossa vida que a gente não vai... Eu não vou estar aqui falando com vocês do tipo, não, mas inteligência artificial é isso ou aquilo. A gente vai estar falando sobre os casos de uso. Assim como nuvem. Nuvem, a gente não fica aqui, óbvio que a gente, mais técnico, a gente vai entrar e vai falar dos grandes provedores, mas as pessoas, elas não falam da nuvem, elas falam do iFood, elas falam do aplicativo de táxi, de transporte, elas falam de tudo que elas fazem a partir da nuvem. E daqui a 10 anos a gente vai estar, a inteligência artificial generativa ela vai estar tão embutida na nossa vida que a gente vai estar falando sobre os casos de uso. E não sobre a plataforma em si. A gente vai estar tão dependente que eu acho que assim, é uma onda estruturante, sabe? É uma onda que vai afetar todos os segmentos da economia. Bacana. Então, é um hype que a gente está vivendo, mas deve permanecer. Tá na ponta do hype. Eu acho que tá na ponta do hype, mas assim, é um negócio veio para ficar, sabe? Não tem como você pensar eu tenho uma visão tá em aprendizado ainda, né? Mas eu tenho a visão que a maior parte do uso de AI, né, não é no dia a dia de tecnologia. A gente tem falado muito de tecnologia, nós somos de tecnologia e automação. Cara, impactou muito a gente e tal. Mas eu não vejo grandes usos no dia a dia de tecnologia. Tem, sim, mas eu vejo muito mais uso num atendimento, advocacia, cara, no dia a dia em geral, eu acho que é onde que mais... Essa parte de geração de documento também, de código reverso, isso é muito bacana. Eu vejo que no nosso dia a dia em si... Cara, mas eu acho que vai impactar. Porque imagina assim, se você gera conteúdo, se você analisa conteúdo, se você precisa revisar conteúdo, e conteúdo de informação, você vai ser impactado, cara. Você pega lá o fundador do Spotify, que fez um post algumas semanas atrás com aquele podcast do The Diary of a CEO, né? E ele estava testando uma ferramenta beta que era o seguinte, o cara, ele grava em inglês, ele é britânico, ele ia 1, 2, 3 cliques, ele ia gravar, o podcast ia sair com a voz dele em 50 línguas diferentes. Agora você imagina, se a gente tivesse que gravar esse podcast aqui, em inglês, espanhol, quanto tempo demoraria? Muito mais, porque não é a nossa língua, né? Você tem que falar, você tem que ficar preocupado, pô, tá com sotaque, vou falar, é fluente, não é fluente. Quebra a barreira da comunicação. Faz o script. Agora, você imagina, com um clique você tem 50 línguas diferentes com a sua voz. Poder impactar muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Então, não só o impacto, mas eu penso nisso também do ponto de vista de geração de dado e consumo de dado. Né? Aí você imagina, você vai numa ferramenta chamada HeyGen, que é HEYGen. Sensacional. Cara, você coloca lá um vídeo teu e depois você começa a criar os vídeos já da tua comunicação. Óbvio que eu tô falando para usar pro bem, né? Para você fazer mais comunicação dentro da sua empresa ou como negócio, para você fazer mais vídeos de venda. Cara, é uma baita ferramenta. Né? E no final do dia é um deepfake usado pro bem. Eu vi pessoas usando para quebrar a timidez. O cara ele não conseguia. É perfeito, cara. Ele não conseguia fazer a apresentação pro diretor. Ele pegou, ele gravou e tal. E no dia a dia ele escrevia e era ele apresentando. E isso é bacana. Também, do mesmo jeito que quebra a timidez, ao mesmo tempo também acentua a sua timidez porque você não é colocada em prática. Mas resolve um problema. Aí tem outro problema, né? Derruba a barreira. Ética. Ética, segurança, tem vários. Mas aí toda a tecnologia vem com isso, né? Vem com isso. Porque assim, a tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Você tem que criar os americanos chamam dos guardrails, né? Você tem que criar as proteções, e aí vem toda a conversa de regulação e tudo mais que tem que acontecer. Mas no final do dia, assim, quando você tem tecnologias como essa que derrubam barreiras, né? Que assim, tornam algumas profissões acessíveis para muito mais gente, cara, é um negócio que vai impactar muita gente, não tem jeito. Bacana. Muito bom, que papo bacana. E aproveitando, vamos mudar agora pro ESG.
Vambora. Cara, esse tópico foi bastante comentado nas Olimpíadas, né? Então, e a Equinix tem várias ações, inclusive fechando contratos para daqui a 20, 30 anos nesse tema. Então, a Equinix dá muita importância para esse tema. Eu queria que o Vitão trouxesse... Cara, esse da Olimpíada foi um negócio muito legal. A gente já tinha um projeto há muito tempo lá em Paris que a gente conectou o... O que acontece? O data center ele é um grande emissor de calor, né? Uhum. Os servidores eles precisam de ar-condicionado, mas eles cospem calor, né? Perfeito. Para o funcionamento. E a gente tinha uma rede lá, em países mais frios, você tem redes públicas de aquecimento, de arrefecimento, né? Então você distribui o calor, né, o aquecimento para as casas, né? Como se fosse uma rede de água, por exemplo. E a gente conectou, né, o data center à rede pública, não é uma iniciativa só da Equinix, precisa de governo junto, precisa da o que a gente chama da utility company, né? A distribuidora tem que estar junto. E a gente conectou o data center na rede pública para fazer o aquecimento da comunidade ali em volta, que tem o parque aquático. Eu acho que é um baita projeto, porque assim, imagina o seguinte, a gente podia ter parado no fato de que o data center é alimentado por energia renovável. Meio que eu já fiz meu papel ali, sabe? Uhum. Só que a gente, cara, dá para fazer um negócio realmente circular. Você tem uma ideia, esse data center também, além de ter acho que essa evidência que a economia circular é possível no nosso setor também, que é essa exportação do calor para aquecer uma piscina olímpica, que eu acho que é um negócio tão icônico. A gente tem uma horta no terraço do data center e a gente fornece morango, frutas e verduras para a comunidade também. A gente consegue fornecer para eles gerarem negócio através do que é plantado ali, né? Então, assim, isso pra gente é um baita exemplo aí de economia circular na veia. Esse caso da piscina é um dos casos, né? Tem casos. A parte também do Canadá que usa para aquecer as residências. Comunidade. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil, a gente fala muito em reaproveitamento da água da chuva. Então, assim, quando você tem períodos de mais chuva, eu não uso água. Assim, eu sempre reaproveito a água, né? E isso é muito importante para a gente mostrar que o impacto ele é positivo, né? A gente consegue contribuir também em muitos momentos, mas isso é porque a gente investe nisso. Nem sempre você ter os equipamentos mais eficientes, mais sustentáveis é o mais barato. Né? Só que na nossa posição, a gente entende desde lá de trás que você tem que ter o posicionamento de um líder, né? Você tem que dar o exemplo. Então, assim, desde 2015, por exemplo... Não é só o valuation pro acionista. Não é só Cara, isso é importante, porque assim, em 2015 ninguém publicava relatório ESG. E a gente tornou tudo transparente. Né? E é óbvio que está todo mundo fazendo isso agora, no nosso mercado. Mas é importante, porque assim, o exemplo ele arrasta, né? Ele cria aquela tensão, acho que é positiva no mercado, que os outros têm que imitar a gente, têm que seguir o mesmo caminho. Hoje, mundialmente falando, no Brasil é 100% renovável a energia, mas você tem países que a matriz elétrica não é renovável, é mais complicado. Mas assim, mundialmente falando, a gente já está em 96% de toda a energia que a gente consome é renovável. Isso é um baita número, né? Você vê, se não me engano, o segundo colocado não está nem 50% ainda. Caramba. Né? Então, assim, é diferente. É bruto, né, meu? Não é só o concentrador, o que se propõe a fazer. É uma empresa que se propõe a fazer, ela se torna líder, né? É isso. E aí a gente começa a falar de liquid cooling, né? Para os grandes deployments de inteligência artificial. A gente chama todo mundo para visitar os data centers. O cara que conhece. Um dos exemplos que a gente tem de liquid cooling, que liquid cooling é um espectro de tecnologia, né? Depende muito de quanto você quer resfriar do equipamento. Eu posso estar falando de liquid cooling para um rack de 30 kW, como liquid cooling para um rack de 300 kW. Né? É diferente a tecnologia. Mas a gente, no Metal, é até público, depois eu mando para vocês o blog post lá, se vocês quiserem compartilhar aqui, mas a gente tinha uma parceria lá nos Estados Unidos com uma startup que fez o Liquid Cooling Direct to Chip, né? Que no final do dia não é aquela coisa que as pessoas imaginam que Liquid Cooling é a imersão do servidor no fluido. Não, são 2 tubos que enviam o líquido, né, para o processador e para o HD, que são os maiores geradores de calor do servidor, e você faz o resfriamento ali, depois esse fluido ele circula. E a gente abre as portas para as pessoas conhecerem, porque aquilo, cara, o planeta é um só. O jogo de sustentabilidade não é um jogo que eu ganho e você perde, entendeu? Ou você ganha e eu perco. Acho que essa talvez seja a principal lição que a gente tem. Então, a gente ganha-ganha, né? Não, é que assim, tem que ser o ganha-ganha, porque senão não tem planeta amanhã. Né? Então, assim, e por isso que a gente tenta fazer muito essa coisa de compartilhar as vitórias, compartilhar as boas práticas. A gente espera que cada vez mais existam projetos como esse de Paris, né? Que eu acho que é um baita exemplo. Bacana. Logo no começo você falou sobre ser líder, né? Ser líder é você pensar no próximo passo e não seguir. E uma empresa que se posiciona em puxar
deve ter uma responsabilidade enorme de É se difícil, cara. tornar exemplo, né? Porque é difícil, porque assim, imagina o seguinte, quando teu papel é ser o segundo colocado ou o terceiro colocado, isso é fácil, né? É só imitar o cara que tá ali, missão cumprida. Agora, quando você tem que criar a próxima prática, cara, é um desafio diário, né? Assim, se manter na liderança é um negócio, acho que é um negócio difícil. Eu falo muito pro pessoal, né, que a gente foi premiado de novo no GPTW lá no top 3 no Rio. Eu falo pro pessoal que foi a segunda vez que a gente entrou no top 3. Eu falei, pessoal, tô mais feliz com essa do que com a primeira. Porque uma coisa é você chegar lá, outra coisa é você se manter. Né? É difícil, cara. Então, assim, e eu acho que esse é o nosso papel, sabe? E, pô, a gente tá fazendo... Cara, no SP500, que é aquele ranking das 500 maiores empresas americanas, a gente é a única empresa que cresce há 21,5 anos. 86 trimestres de crescimento consecutivo, sem parar. Não é que eu sou o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente é a única das 500 maiores que vem nesse crescimento consistente. Né? Bacana. Então é difícil, cara, não é fácil. E a gente falou de inteligência artificial, tem um outro tópico que a gente queria explorar um pouco. Bora, vamos lá. Observabilidade tem relação com data center? Como que vocês enxergam também esse ativo? Cara, eu acho que assim, observabilidade é aquilo que a gente estava conversando, né, até antes. Cara, eu acho que não só observabilidade, tá? Eu acho que como outros desafios, né, do mundo de TI, IT, SM e tudo mais, começa no processo. Né? Começa em ter pessoas capacitadas e a ferramenta é parte disso, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Pô, mas o cara implementou a ferramenta XYZ e falou que não deu certo. É possível, né? Uma ferramenta que é usada pelas maiores empresas, com você não vai dar certo, né? O que aconteceu? Como é que você customizou? Como é que você implementou? Eu acho que observabilidade é uma discussão fundamental para você saber o que você tem, o que está acontecendo com a sua infraestrutura e onde você pode chegar. Né? Só que você consegue fazer isso de diversas maneiras, com diversas ferramentas, mas o mais importante, primeiro, é você saber que você precisa responder essas perguntas. Sim. Porque assim, se você não tiver essa consciência e você ficar lá iludido com um dashboard bonito, Exatamente. a vida segue, né? E você não sabe nem por que você está medindo aquilo ali. Né? Então, mas assim, tá bonito. Mas tá bonito, tá verde, tá vermelho, você nem sabe por que o gatilho tá daquela forma. Então, acho que exige assim, observabilidade real, né? Raiz. Ela exige uma maturidade da equipe para definir os parâmetros, né? Chegar num acordo nessa equipe e falar, cara, pra gente observabilidade é isso. E aí eu pego, tipo, vamos supor, eu pego o framework esse, aquele, e eu crio aqui a nossa versão. E aí sim a gente pensa em ferramenta e capacitação das pessoas. E eu investi numa startup do Bruno Pereira, né, de Vendel, que é a Elvin, que eu acho que vocês têm que chamar ele aqui, porque o cara é o papa de observabilidade. Já tá convidado, hein? Já temos agenda. Vamos... Já tá reservado aqui, Diegão já botou, né? Diegão já até botou aqui, já tem o corte, né, do convite. Já tá o convite enviado, inclusive. Pronto, já tá lá. E esse tema de observabilidade na questão da Equinix, que tudo passa né, pelos data centers, cara, a gente ter uma plataforma bem definida, uma estratégia bem definida, é de suma importância para garantir o business da Equinix. É isso aí. Diria que, se a gente perguntasse agora pro Vitor o que é observabilidade para ele diria que é um dos pilares importantes. É o business. Se eu tirar a observabilidade de você, Vitor, cara, qual é o impacto? Se você tirar a observabilidade, eu não tenho disponibilidade, eu não tenho latência. segurança. Assim, os pilares, né, do serviço que eu presto. Porque imagina o seguinte, vamos supor, o serviço está funcionando, eu tiro a observabilidade, ele vai continuar funcionando até o próximo incidente. É isso aí. Deu o próximo incidente, aí a barata voa, né? Porque assim, eu não vou ter visibilidade de nada do que está acontecendo. Observabilidade é isso. Então, assim, é fundamental. Mas e, cara, eu acho que o mais importante daqui é deixar claro que observabilidade... Pô, eu sou da época que observabilidade não era um termo, né? A gente chamava de monitoramento. Monitoramento. As pessoas simplificavam, reduziam o assunto. Só que eu acho que a tecnologia ela evoluiu de tal forma, né? A gente está tão dependente que o conceito teve que evoluir. Isso foi muito bom. Né? Só que eu acho que nem todo mundo ainda entendeu isso. E isso é importante para empresas de todos os tamanhos, cara. Não é só para uma gigante que nem a Equinix, né? Eu acho que assim, todo mundo que depende de infraestrutura de TI tem alguma coisa, cara, tem que monitorar o dado. Você tem que saber se o dado está disponível, se você tem um backup no 321, né? Você tem várias versões do backup, os servidores estão disponíveis. Qual é a condição? Se isso está alinhado com o teu requisito de negócio, que às vezes está lá. Você está disponível, mas a latência não está boa. Você não está fechando negócio, o carrinho não está fechando. Seu cliente está infeliz. Entendeu? E eu acho que tudo isso, para mim, pelo menos,
faz parte de um framework de observabilidade alinhado com o negócio. É isso, é o framework, né? É um framework. Aí, como framework, você vai colocar algum fornecedor, enfim. Você vai automatizar. Você vai automatizar, mas você precisa pensar na estratégia. Exato. E hoje é diferente, né? Monitoração e observabilidade. São coisas distintas, isso aí. se complementam, né? Um não vive sem o outro. É isso aí. Mas é coisa diferente. Eu diria que até que, para mim, o monitoramento ele está contido na observabilidade. A observabilidade é um guarda-chuva maior. Isso. O monitoramento é uma das perninhas ali da observabilidade, né, cara? Eu visto um movimento que e quando a gente fala do SRE, se tornou tudo é SRE, né? O cara de telecom, o cara que faz tudo, tudo é SRE. Então, se eu quero contratar um profissional faz tudo, coloca SRE. Ou eu quero contratar um cara de telecom, eu preciso colocar no nome SRE Telecom. Palavra-chave. Famosa palavra-chave. E aí você dá match com todo moda, mundo lá no LinkedIn, né? O que a gente tem visto é um movimento que tem apartado a observabilidade e o DevOps, eu também tenho visto isso daí. Sim. Não está contido no profissional de SRE. Então ele tá se tornando uma disciplina totalmente independente, caminhando com as próprias pernas, que é o que o Atanis fala muito, né? Que é a maturidade que vai ganhando, a função. A discussão, né? O conceito. Isso é importante, cara. É porque se a gente pega na própria matriz de confiabilidade do SRE, lá fala, né, que a base da pirâmide é monitoração. E a gente vê um movimento muito grande da segregação do SRE, né? E tendo uma nova área na organização. Inclusive na Claro, né, o nome da área é COT, que é Central de Observabilidade de TI. Acho que é Central de Operações de Tecnologia da Informação. Acho que é isso. É isso aí. Esse caminho. Então a gente vê esse movimento muito forte. Lá na Equinix, Vitão, como que tá organizada essa parte? Porque eu entendo que vocês dão foco muito nisso, né? Porque vocês precisam garantir a confiabilidade do serviço e também a observabilidade. Essa parte de SRE lá. Imagina o seguinte, a gente vai ter diversas áreas responsáveis por isso de acordo com a linha de serviço, né? Então, assim, para infraestrutura crítica de elétrica, eu tenho gente olhando o tempo todo. Quando eu falo em serviços digitais, eu já tenho uma skill. Por mais que o conceito seja o mesmo, perfeito. É um skill completamente diferente, né? O cara que vai trabalhar lá no bit e no byte para monitorar uma infraestrutura como serviço, por exemplo, é diferente de monitorar o BMS. Perfeito. Né? Do gerador, do PS, toda a parte de elétrica. Então, assim, a gente tem... isso é interessante até vocês terem perguntado, porque a gente tem o conceito sendo aplicado de formas diferentes em diferentes áreas, de acordo com a linha de serviço. Perfeito. Mas no final, cara, é paranoico, né? Que nem o Andy Grove lá, que é o da Intel, que ele fala que só os paranoicos sobrevivem, né? Tem que ser, cara. Porque assim, o nosso cliente, ele contrata isso. Né? E ele quer disponibilidade. É. Como você vai fazer, a gente sabe. Não, assim, problemas acontecem, cara. Só que assim, se você não estiver pronto também para explicar o que aconteceu, né? E nem dá previsibilidade de quando vai retomar o serviço. Um relatório de causa raiz que faça sentido, né? Sim. E o cara vai, não, pô, beleza, o cara foi uma fatalidade, mas o cara tem controle. Perfeito. Né? E o mercado espera isso daí de grandes players. Quero saber o que aconteceu. Tudo bem que aconteceu. Trabalhei num banco e a questão da observabilidade passava pelo time de comunicação, inclusive. Eu tenho que entregar informação rápida. Isso, tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Está acontecendo realmente, trazemos informação em breve. Permeia a companhia como um todo, né? Mas aí que tá, quando tá bem implementado. Isso aí. É isso. Senão é barata voa. Ninguém sabe de nada. Meu chefe fala muito isso. Esse barata voa aí. Todo mundo quer ser dono do dado. Todo mundo tem seu dado e não tem problema cada um ter domínio do seu dado, desde que você tenha um framework, processos, pessoas. Isso aí. No final, tecnologia e pessoas, através de processos, tecnologias, elas entregam um meio para se fazer negócio. Cara, isso que você falou é importantíssimo, porque assim, o que a gente mais vê, eu acho que assim, os sistemas eles têm que trabalhar para as pessoas, né? O processo que você define, o sistema ele nada mais é do que um replicador, ele automatiza aquilo que a gente estava falando. Se você automatiza um problema, você cria um problema super produtivo. Você não cria uma solução, né? E eu acho que isso é importante porque assim, muitas vezes a gente vê que a implementação, como ela não tem essa discussão anterior, né? O passo anterior de pensar no processo, pensar na estratégia, você começa a ver que teu time trabalha para o sistema e não o contrário. Né? Isso aí. Mas por que você está fazendo isso? Cara, não, sempre foi assim. Né? O analista tem que passar a ser consultor, né? Por que você está preenchendo isso aí? Cara, não, porque senão eu não consigo evoluir no processo. Não faz sentido, não, mas tem essa trava aqui no processo, eu não consigo.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu acho que a observabilidade, se mal implementada, também sofre disso, né? Sofre bastante. A sim. cultura tem que permitir. Inclusive. Tem que permitir as pessoas a criticarem, a expor os dados. Tem que ter uma Tem cultura. uma mudança de mentalidade. Uma aí. mudança Isso, total de isso é mentalidade. importante. Isso é importante. A mudança de mentalidade é importante. Muito bom, cara. Já passou 58 minutos. Ô, louco. Opa! Voou o Opa. tempo aqui, cara. Caramba. Foi uma conversa muito rica com o Foi Vitão. boa, cara. Obrigado, gente. Pô, Se permitir aí algumas perguntas rápidas, ô Vitão. bora. Gabi Herpes, né? Bate bola, jogo Bate- rápido. bate- Por quê? Dica de livro. Cara, um livro que eu tô lendo agora, por dica de livro, cara, cuidado com o que você pergunta também, porque dá pra despejar vários aqui. Mas, assim, um livro que eu tô lendo agora que eu acho bastante interessante é um livro chamado Calling Bullshit, né? Que é um cara que escreve muito sobre desinformação. Desinformação. Ele fala que ele escreve sobre disinformation e misinformation, né? Que uma coisa é você dar uma informação completamente equivocada, outra coisa é você plantar mentiras no meio de verdades. Fake news. Que é mais delicado do que fake news, que às vezes você cria um contexto baseado em verdades, você embute mentiras e o negócio fica... Se torna as pessoas verdade. nem percebem. Perfeito. Né? E o cara é um pesquisador, e eu acho isso muito interessante, porque a gente vive isso no mercado também. Quando você não tem verificação das coisas, você começa a ver press releases mirabolantes com números de investimentos trilionários, aí você vai ler o balanço da empresa, pô, o cara tá todo endividado, tá prometendo investimento de 100 bilhões, Perfeito. né? Então, assim, o cara, tudo bem que tá vivendo no futuro, que pode conseguir o investimento, não tem problema nenhum com isso, mas acho que isso é importante a gente separar o joio do trigo nessas discussões. Esse livro é muito bom porque o cara traz isso, ele fala sobre a pandemia e sobre outros momentos históricos onde esse tipo de coisa aconteceu e não é de hoje, né? O mais importante é que ele traz algumas passagens, ele até brinca com isso, né? Que ele traz algumas passagens e ele pergunta, só que ele meio que omite, né, algumas informações que dariam a entender qual foi a época. Ele fala, quando é que você acha que isso aconteceu? Todo mundo acha, pô, não, foi durante a pandemia, depois da pandemia. Ele fala 1930, né? Com os meios Legal. da época, né? Sim. Então, assim, ele fala que é um negócio natural do ser humano. O ser humano sempre tentou explorar isso, né? E sempre cabe também ao ser humano de criar esses filtros, de checar a informação, né? De ter as ferramentas para fazer essas verificações. Então, esse livro, Calling Bullshit, é muito legal. O que eu estava lendo antes desse é um do Andrew McAfee chamado The Geek Way, que ele faz ele é um cara estudioso do MIT, que eu gosto dele porque ele tenta sempre, de forma muito acadêmica, mapear alguns assuntos. No The Geek Way, ele tentou mapear características das empresas que meio que revolucionaram o mercado de tecnologia, né? Mudando a cultura, aquela coisa do tipo, empresa horizontal, você tem acesso ao chefe, você não fica discutindo muito, você tem que tomar decisão rápida. Esse também achei que ele mandou muito bem nesse livro. E para terminar esse eu tenho que falar, porque em relação à inteligência artificial, que é qual é o nome daquele cara do fundador da Khan Academy? Acho que é Salman Khan, né? Que eu não sei. o fundador da Khan Academy, que é uma baita ONG de educação. Ele escreveu um livro chamado Brave a New World, né? Ele faz uma uma letra do Iron Maiden, hein? Ele faz uma analogia, e até fala, não só com Iron Maiden, mas ele faz uma brincadeira com a palavra imundo, né? No inglês. E esse cara, assim, ele é um gênio, mas ele fala sobre o impacto da inteligência artificial na educação. E ele tem uma plataforma sensacional de apoio, né? Não só apoio ao aluno, mas ao tutor também. E ele faz umas provocações, até tem um post pronto para falar sobre isso. Ele faz umas provocações justamente sobre isso que a gente falou de observabilidade, que é o seguinte: se você não discutir o processo, a metodologia, antes de discutir a ferramenta, esquece. E ele deu um exemplo que me marcou, que ele fala o seguinte: a nossa sala de aula, ela é preparada para o professor, monólogo, aí ele passa o teu dever de casa, você escreve a redação em casa, ou faz dever. Aí agora com o ChatGPT você gabarita. Por que você não muda o paradigma? Por que você não muda o paradigma e faz o seguinte: te dou conteúdo para você assistir em casa, minha aula vai estar gravada no YouTube, e você vem para a sala de aula para fazer o trabalho na minha frente, para discutir comigo, para fazer a redação aqui na minha frente. Boa. Você meio que inverteu a ordem das coisas, mas por quê? Porque a tecnologia permite isso. A tecnologia, ela mudou tanto a forma de você agregar valor à educação, que ela permite que você faça essa virada. Ele tem vários insights desse tipo. Ele é um entusiasta da educação, obviamente ele vê os problemas, mas ele dele foi revolucionário. Foi e ele começou a criar agora os tutores, né, os agentes de AI, que ele falou, não, minha filha estava conversando com um personagem histórico.
E aí perguntam, pô, mas você é o fulano? Ah, tá. E aí, pô, o que você gosta de fazer? Né? Quem é você? Uma forma lúdica, né? Uma forma lúdica para criança e para adulto também funciona muito bem. Esse também eu acho que é sensacional. São temas diferentes aí, mas eu acho que são 3 livros que dá para se divertir. Lista, viu, Ademar? Vou, com certeza. Uma outra pergunta bate e volta rapidinho. Bora. Tendências e futuro. O que você vê aí para os próximos anos num contexto geral? Não precisa ser só tecnologia. Cara, sabe uma coisa que eu falei numa aula magna, aqui numa faculdade de São Paulo, de Segurança da Informação, o pessoal sempre pergunta, mas qual é a próxima tecnologia que eu tenho que estudar? Eu falei, eu estudaria o ser humano. Porque toda tecnologia que sai, ela sai com um viés do ser humano. Né? Então, assim, quanto mais você entender, quanto mais cedo você perceber que na sua carreira você tem que entender a outra pessoa, sensacional. Eu acho que você vai se dar bem, né, cara? O pessoal me perguntava também muito, pô, mas qual é o teu estilo de liderança? Eu falei, depende de quem eu tô liderando. Porque a primeira coisa é que liderança não é sobre você. É sobre quem você está liderando, é sobre conseguir que aquela pessoa seja a melhor versão dela. Então não é sobre o meu perfil, não é aquela coisa egoísta, tipo, não, eu sou o cara do comando e controle e todo mundo tem que seguir o que eu falo, né? O que eu falo é decreto. Não, tem que entender. Às vezes tem pessoas que precisam daquela coisa da determinação. Você fala, cara, vai para aquela direção. Tem outras pessoas que se eu falar, cara, tive uma ideia aqui e tal, o cara não precisa mais nada. O cara sai correndo e volta com o negócio pronto. E tudo bem. O ambiente bom é aquele ambiente que tem de tudo. E você consegue manter aquela tensão criativa, sabe? Todo mundo se respeita. Tipo, cada um com a sua maluquice, mas juntos eles produzem muito mais do que a soma deles, sabe? E para mim isso é fundamental. Bacana. Ó, já tem um convite pro ano que vem pra gente falar só de liderança aqui. Vamos cara. falar. Vambora, pô. Bacana demais. Vambora. Já vamos marcar o próximo. Vamos. Foi top demais. Ano que vem a gente já tem o convite. Tá marcado, né? Vou botar no Outlook já. Aqui, ó, o presentinho. Obrigado, hein, cara. Pro Vitão. Pô, Insider, hein? Obrigado aí Vai ter pela... desconto também? Hã? Insider. A Insider tem que patrocinar Obrigado. a gente. O Insider. QR Code, cadê o QR Code? Será que dá tempo, né? A gente aponta aqui, ó. Obrigado, gente. Obrigado, viu, Vitão? Valeu, meu. Obrigado pela parceria aí, pela oportunidade. Vou botar aqui pra não cobrir a E imagem. ganhamos mais um parceiraço aí. Não, tamo junto. Contem comigo, cara. Antes da gente terminar, queria também agradecer aqui o estúdio DW, né? Que a gente tem gravado aí. Diegão. DW, parceiraço nosso. Nossa. Não, os caras, o que fez a gente vir pra cá foi a questão da localidade, e o que fez a gente ficar aqui, né? Foi a questão de como a gente é tratado, a qualidade do serviço. Então, queria agradecer o Diego e a Egli, que são pessoas do bem, e tá sempre conosco nessa parceria. E falo pra Ademar, quando a gente ficar bilionário, eles vão ficar juntos também. Aí, isso aí. Me leva junto, hein? Me chama. O investidor anjo vai ser então, Pronto. Fechou. Parceria fechada. Perfeito. Obrigado, gente. Valeu, Até gente. a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.